Olá, louvado seja Deus porque estamos juntos para o estudo da Palavra de Deus. O assunto de hoje foi um assunto que mexeu muito com a minha vida, quando eu estava em outras denominações. Como já falei para vocês, eu era da Igreja Assembleia de Deus, uma igreja maravilhosa, tem pessoas maravilhosas ali. E ali eu passei por uma situação muito difícil, porque eu tinha desejo de ser batizado com o Espírito Santo e falar línguas estranhas. E ali as pessoas tinham que ser batizadas e falar com línguas estranhas. Então passei por um momento difícil ali, porque eu lutei, eu buscava, eu orava, eu fazia jejum e queria, e vou te falar, pensa na luta. E nunca aconteceu comigo. Então eu fiquei preocupado com aquilo, porque eu buscava fazer as coisas de Deus tudo correto, da maneira que Jesus pedia. E estudando a Bíblia, sabe? Parei de ir na conversa de muitas pessoas, muitos líderes ali. E eles falam, buscam da maneira, eles explicam da maneira que eles entendem, Não tem culpa nesse ponto, mas a culpa que eu digo assim é porque as pessoas não estudam a Bíblia e querem ensinar uma coisa que eles não sabem, E isso está espalhado por muitos lugares aí, quase que do mesmo jeito, E eu queria, só que na Bíblia, quando a gente vai aqui para a Bíblia, tá? A gente vai aqui para o livro de João, tá? Aqui no João 17, você vai ver que o trabalho do Espírito Santo não é esse que se fala, não é esse que se explica. O trabalho do Espírito Santo é totalmente diferente do que as pessoas dizem por aí, do que as igrejas também falam, O trabalho do Espírito Santo é outro, totalmente diferente. E eu acreditava que era aquele ali. Olha o que diz aqui para nós no livro de João, capítulo 16, e o verso 7 e o verso 8. Olha o que diz para nós. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, aqui a Jesus, voltar para o céu, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. O Consolador aqui, ele vai dizer aqui no versículo 13, que é o Espírito Santo. Tá? E olha o que ele vai fazer quando ele vier. Diz assim, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que ele diz. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado. No versículo 13 ele diz assim, e quando vier, porém, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, o trabalho do Espírito Santo é nos anunciar o que tem ouvido e nos explicar as coisas que hão de vir e nos convencer do pecado. O pecado é a transgressão da lei, está no livro de 1 João, já falei com vocês uma vez, várias vezes, Pecado é a transgressão da lei. Então o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, mostrar que somos pecadores e que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Tá? Mas então, onde entra esse dom de línguas, irmãos, as línguas estranhas que as pessoas falam? Eu quero falar com você aqui de maneira bem rápida, tá? Bem prática. Lá no Gênesis, no capítulo 11 ali, onde foi que surgiu essas línguas, O dom de línguas real. E não vai dar para falar para você essas línguas estranhas hoje nesse tema, que ele é muito longo, tá? Mas se você pesquisar, tá? O que aconteceu ali na Rua Azusa, pesquise aí o que aconteceu na Rua Azusa, coloque só isso lá no YouTube e você vai descobrir, tá bom? Onde surgiu essa língua estranha. Então, esse negócio de língua estranha está baseado no Marcos 16, verso 17. E diz assim, ó, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Olha só, falarão novas línguas. O verso está deixando bem claro. Não línguas estranhas. Olha aí. Quando diz falarão novas línguas, ele está dizendo o quê? Que é coisas que já existem. Era uma língua que já existia. Na palavra já dá para dizer. Se eu disser para você, você vai falar agora uma nova língua. Aí você vai dizer, que língua que eu vou estar falando? Você vai estar falando inglês, você vai aprender o francês, você vai falar uma nova língua. É isso que o Espírito Santo ia fazer. Tá? E as pessoas, então, acreditando nesse verso aqui, quando você vai para o grego, tá? Que é a palavra que foi escrita ali, novo
esse novo ali é kainós, que é um novo já existente, né? Nova língua, um novo que já existia, tá? Uma língua que já existia. Se nesse grego fosse a palavra neós, aí você ia entender que era um novo inédito, tá? E mesmo assim seria uma coisa inédita que não existia, mas não seria estranha, tá? Jesus está deixando claro, Jesus não faz nada estranho. Quando você vai para o livro de Atos, tá bom? Atos no capítulo 2, você vai ver ali o Espírito Santo, tá? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí foi mostrar que ali habitava as pessoas que estavam vindo para Jerusalém, né? Que estavam habitando ali. E vai falar, você vai ver ali todas as, no capítulo 2 ainda, você vai ver ali quem eram as pessoas que estavam habitando em Jerusalém, tá? Nessa época ali. E quando chega no livro de Atos, você vai ver no capítulo 2, verso 8, como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua que nascemos, ou na própria língua materna. As pessoas ficaram confusas porque ouviu falar, os discípulos falar na língua materna deles. Que língua era essa? Vocês vão ver ali na Panfídia, né, no Egito, era em Cirene. E quando foi que surgiu essas línguas? Lá em Gênesis capítulo 11, como eu falei para você, eles falavam uma só língua, mas quando estavam construindo ali a Torre de Babel, Jesus veio, desçamos e confundamos a sua língua. Então ali saíram as pessoas, ele confundiu a língua, começaram a falar em outras línguas ali, então não tinham como se entender e não tiveram mais como construir a Torre de Babel. Ali é que foi o primeiro dom de línguas, tá? Ali saíram as pessoas falando em várias línguas e não conseguiam mais se entender. Quando você vai aqui para o livro de Coríntios, aí você vai dizer, e agora, irmão Giovanni, o que é que você vai me dizer disso? Coríntios 14, verso 2 diz assim, ó, porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala de mistério. Aí você pega esse verso e diz assim, tá aí, você disse que não fala, o verso está dizendo aqui que o que fala em línguas fala em mistério. O apóstolo Paulo, as pessoas quando terminou ali, se espalharam, as pessoas se espalharam para levar o evangelho, e na diáspora ali, saíram e as pessoas fugiram, foram para outros lugares, e saíram e levaram o dom de línguas, tá? Saíram com o dom de língua, de falar em outras línguas. Então chegavam em outras igrejas e começavam a falar línguas. Por exemplo, chegava aqui nas igrejas e começava a falar um inglês. Quem que ia entender? E então manda uma carta para Paulo, e Paulo dá uma severa chamada. Olha, os que falam em línguas não estão falando para os homens, mas estão falando direto com Deus, estão conversando com Deus. Para que é que vai servir isso? Tá? E olha o que ele diz, o apóstolo Paulo dizendo, e foi um puxão de orelha que ele estava dando na igreja de Coríntios, capítulo 14, verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras inteligíveis, é como se se entenderá o que diz, porque estareis como falando ao ar. Então, se vocês que estão na igreja aqui, ele dizendo, se não falarem palavras que as pessoas vão entender, é como se estivesse falando ao ar, é mistério para as pessoas, eles não estão entendendo. Olha o que ele diz mais no capítulo 14, verso 11. Pois se eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para o que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Está deixando bem claro, o apóstolo Paulo é fantástico nesse chamado que ele está dando aqui, né? Então ele diz de maneira clara, tá? E se você pegar o 1 Coríntios capítulo 14 todinho, tá? Você vai ver ali que o apóstolo Paulo está dando ali uma fechada, sabe? Está dando ali uma severa ali, como se fosse um puxão de orelha. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu pegar mais um verso aqui para você entender de maneira mais clara. 1 Coríntios 14, verso 9. Pega Coríntios 14 todinho e você vai ver. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa instruir a outros, do que 10.000 palavras em línguas. Olha só, o apóstolo Paulo deu aí uma aula
dá uma aula nesse capítulo 14, tá? E tira aí a confusão da mente de muita gente, tá bom? E isso é um negócio muito sério, porque isso está espalhado pelas igrejas, né? Agora eu quero levar você aqui, tá? Quero levar você aqui ainda no livro de Isaías 33, 19. Olha o que diz aqui para nós, Isaías 33, verso 19. Tá? Isaías 33, verso 19. Isso aqui é sério demais. Quando Jesus vier buscar o povo dele, tá? Ele vai levar o povo dele para o céu. Mas aqui ele vai dizer um negócio aqui interessante. Olha aqui que ele vai dizer. Jamais verás aquele povo, tá? Atrevido, povo que fala línguas estranhas, que não se pode entender, de línguas bárbaras, inteligíveis. São línguas que as pessoas não entendem, nem as pessoas mesmo que falam entendem o que está falando. Não mais vai existir esse povo. Tá? Isso é muito sério. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado. O pecado é transgressão da lei de Deus. Então você vai às igrejas e eles buscam ensinar esses negócios para as pessoas, mas olha o que era para eles ensinar. Ezequiel 22 é o último verso que eu quero ler, verso 26 e 27. E os seus sacerdotes transgridem as minhas leis, profanam minhas coisas santas, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem entre o imundo e o limpo, e dos meus sábados, escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Isso é muito sério. Eles escondem os olhos do sábado do Senhor. O Espírito Santo vai te guiar na lei de Deus, não é isso? Esse que é o trabalho do Espírito Santo, mostrar para você o que é pecado. Pecado é transgressão da lei, não falar esse monte de coisa que eles falam que nem eles entendem e quer que as pessoas entendem. Tá? A palavra de Deus, ela tem que ser, o Espírito Santo, ele veio para nos convencer e para falar conosco, para a gente possa entender e mudar de vida. Essas situações, dessas línguas que se falam, eu nunca ouvi dizer que alguém ouviu uma língua dessa e agora mudou de vida. Mudou o pecado, não faz mais isso, não faz mais aquilo, o que ele fazia de errado, agora ele vai fazer as coisas corretas. Eu nunca ouvi dizer isso por aí. Isso não existe. Tá? A pessoa ouvir essas línguas e dizer, não, agora eu mudei de vida, agora vou viver de maneira que Jesus pede. Isso não existe. Então essa língua não é de Deus. São línguas estranhas realmente. Tá? E esses líderes, eles escondem a verdade. Por isso que ele diz para nós no livro de Ezequiel, transgride as minhas leis, profana minhas coisas santas. O Espírito Santo é santo, estão profanando o Espírito Santo. Tá? Não faz diferença entre o imundo e o limpo, e a alimentação para eles não tem nada a ver. Ele diz que pode comer de tudo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Eles escondem os olhos, porque o sábado está na Bíblia, do Gênesis até o livro de Apocalipse. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você ficou claro para você, e se você deseja conhecer mais, tá? Fique conosco nos nossos temas. E se você deseja ajudar uma outra pessoa com essa verdade, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho compartilhado esse vídeo nos meus grupos de WhatsApp, tenho compartilhado no meu Facebook, no meu Messenger, no meu Instagram, para que todas as pessoas conheçam essa verdade. Nós temos pressa e peço que você se apresse, vem depressa, abandona essa vida, vem depressa para aguardar o dia santo do Senhor. Que Jesus te abençoe, que Ele te ajude, que Ele abençoe a sua família e que essa mensagem tenha ajudado você. E se você não conseguiu entender bem, pega os versos que eu coloquei, leia o verso e leia o contexto dele todinho, que em nome de Jesus, o Espírito Santo, que esse é o trabalho dele, vai abrir a sua mente e vai esclarecer de maneira mais clara para você. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse meu amigo, essa minha amiga que está assistindo essa mensagem. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, da família dela, e que ela seja liberta, porque o Espírito Santo vem nos libertar do pecado, que ela seja liberta, assim como você tem buscado me libertar a cada dia, que o Senhor ajude também ela. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ajude que esse trabalho cresça,
para que o mundo conheça essa verdade. Amém? Até o nosso próximo encontro.